mais Igreja do Avivamento? Tem gente avivado aqui ou não? Tem gente aqui que não está ligado em celular não, né? Está preocupado em buscar e receber do Senhor, amém? Não é esse o objetivo de estarmos aqui nessa noite? Amém? Põe a sua mão sobre o seu coração, por favor. Senhor Deus, este é o seu momento. Este é o momento, ó Deus, do Senhor nos ensinar. Senhor, e nós queremos declarar diante dos céus que recebemos com alegria a Tua palavra no nosso coração. Porque nós sabemos que a Tua palavra ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Portanto, Senhor, fala conosco. Nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Como o bispo disse, fiquei 15 dias, uau, está com efeito especial. Fiquei durante 15 dias ali no Rio de Janeiro. Eu estive em 3 igrejas especificamente. Angra dos Reis, Paraty e também São João de Meriti. Acho que é Meriti mesmo, é pertinho já da capital do Rio de Janeiro. Foram 2 semanas especiais demais, onde com muita alegria eu pude servir o reino de Deus, servir a casa de Deus, servir o povo de Deus. E eu creio que nós precisaríamos de muito tempo para podermos compartilhar, né? E eu creio que à medida que o tempo vai passando, a gente vai compartilhando um pouquinho, porque são muitas coisas. Foram 15 dias de muita intensidade, de muita manifestação mesmo da graça, do poder de Deus, onde Deus esteve confirmando cada passo, cada ação, tudo aquilo que Ele nos direcionou para estarmos fazendo nesses dias. Mas eu sempre digo que o melhor da viagem, por mais abençoada que seja, e foi, o melhor da viagem é voltar para casa, né? Essa é a parte mais gostosa. E voltar para casa, voltar para a minha igreja, voltar para o meu povo é muito prazeroso. Então, receba meu abraço aí, você que eu ainda não abracei. Amém? Talvez você está perguntando que eu estou meio estranha hoje, né? Mas é que eu sou profeta, e profeta tem dessas coisas mesmo. Isso aqui é um ato profético que eu estou fazendo, eu estou declarando todos os dias que eu verei o povo de Deus completamente incendiados pelo poder do Espírito Santo. Este é o nosso clamor todos os dias, e eu creio que isso está muito mais perto de acontecer do que nós possamos imaginar. Você recebe? Diga amém, fala eu recebo em nome de Jesus. Rapidamente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 6, versículos de 4 a 9. Se fôssemos dar um tema para a nossa palavra hoje, seria um coração em chamas, um coração ardente de amor pelo nosso Deus. Você recebe com alegria? Cadê o texto? A partir do versículo 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Continua. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Amém? Primeira coisa que nós precisamos observar vendo esse texto é que nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão, e essa missão é ensinar a próxima geração a amar ao nosso Deus. Interessante que hoje foi dia de consagração, né? Vocês vieram ao altar oferecendo um presente tão glorioso, tão caro, tão precioso ao Senhor, porque consagrar um filho é isso,
É entender que é um presente de Deus e que Ele é o proprietário, Ele é o dono e que a partir de agora Ele tem o senhorio para fazer a vontade dEle, né? Então, a nossa missão é de ensinar. E a coisa mais preciosa que nós podemos fazer no ensino, muito mais do que palavras, é darmos um testemunho, é darmos o exemplo do que é ser uma pessoa inteira no Senhor, do que é ser uma pessoa que ama ao Senhor com intensidade. E a palavra de Deus está nos mostrando aqui o quê? Que Deus deseja que nós o amemos com inteireza, não parcialmente, não um pouquinho, não com uma pequena porcentagem ou uma média porcentagem, mas Ele quer que nós o amemos com inteireza, integralmente, totalmente. E nós temos que entender que aquele que quer servir a Deus, aquele que quer conhecer e desfrutar deste amor, tem que entender que esta é a forma que Deus escolheu, que Deus determinou para que nós viéssemos amá-lo. Aí a pergunta seria, mas como é possível amar a Deus com tanta intensidade? Eu diria para você que a primeira coisa é você entender o quanto você é amado por Deus. Porque Deus nos amou primeiro. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor. Para mim, não existe demonstração maior quando eu preciso entender o amor de Deus por mim. Nos momentos que entramos em crises, nos momentos de lutas, de perseguição, nos momentos que as dúvidas querem vir sobre nós, a coisa que mais me fortalece é olhar para a cruz e ver o preço que Jesus pagou por mim. É entender o quanto eu sou amada. A Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro. Amém? Quantos aqui entendem isso? Que você é alvo desse amor. E quando Ele nos amou, como Ele nos amou primeiro, nós agora precisamos dar esta resposta ao nosso Deus. A mensagem anunciada sempre tem que ser essa: Deus deseja ser amado inteiramente, nunca parcialmente. Então nós vamos ver primeiro Jesus dando para nós esse ensino, né? Marcos capítulo 12, versículos de 28 a 34. Marcos capítulo de número 12. Eu vou ter que ler aqui, porque se eu não ler aqui, lá na frente eu não consigo. Está longe para mim. Então, capítulo 12 de Marcos. Bem conhecido, né? A partir do versículo 28. Diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que ele é o único e que não há outro como ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Olha bem o que Jesus está falando aqui. Jesus está nos mostrando a intensidade que Ele espera, que Deus espera ver em cada um de nós. Ou seja, a inteireza, amá-lo no espírito, na alma e no nosso corpo. Inteiros, integralmente, sem nenhuma parte faltando, sem nenhuma parte
diminuída, mas intensamente, com força, com entendimento, com inteireza. Esta aqui é a palavra do Senhor e a grande pergunta é: você, meu irmão que está me ouvindo, você aceitaria dividir a sua esposa com uma outra pessoa? Você, minha irmã que está me ouvindo, você aceitaria que o seu companheiro, o seu esposo, o seu noivo, o seu futuro esposo, você aceitaria dividi-lo com outro? A resposta é muito óbvia, né? Ninguém. E quantas vezes Deus, o seu amor, que nós declaramos todos os dias que temos por Ele, quantas vezes nós temos dividido esse amor? E como que nós fazemos isso? Quando nós fazemos isso? Quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos sim traindo o nosso Deus. Nós estamos cometendo um adultério em colocar algo no lugar de Deus. Algo que é conhecidamente uma desobediência diante do Senhor. Então, o amor ao nosso Deus, ele tem que partir de uma determinação intensa de obedecer a Ele. A sua palavra diz, Jesus dizendo em João 14, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Este amor tem que ser um amor que dá testemunho. Um amor que fala, um amor que expressa, um amor que contagia, um amor que todos vão perceber. Não é um amor secreto. A Bíblia nos fala de Oséias, um profeta muito usado por Deus no Velho Testamento. E esse profeta foi chamado por Deus com uma missão muito difícil. O profeta foi chamado para ir lá num prostíbulo e pregar uma prostituta e se casar com ela. Deus estava com esse ato dando uma mensagem para Israel. E aquela mulher foi tirada de um prostíbulo, casou com o profeta, e casada com o profeta, ela se relacionando com o profeta, como esposa de um profeta, que teve a oportunidade de abandonar uma vida de pecado, de se tornar uma mulher digna, uma esposa digna. Essa mesma mulher, a Bíblia fala que ela saía e voltava para se relacionar com seus amantes. Ela sempre fazia isso. E Deus mandava que Oséias continuasse com ela. Por quê? Porque essa era a mensagem que Deus estava dando para Israel. Assim vocês fazem comigo. Eu salvei, eu peguei vocês, eu transformei a vida de vocês, tornei vocês uma nação, eu alcancei, eu amo vocês e vocês me traem. Vocês continuam praticando aquilo que eu abomino. Vocês continuam buscando outros deuses. Vocês continuam adorando ídolos. Vocês continuam buscando em outras coisas aquilo que eu posso te entregar. Essa palavra ela é muito forte quando nós olhamos para o que Deus estava dizendo para aquela nação através do profeta. Nosso amor por Deus, ele precisa ser demonstrado em testemunho. E muitas vezes nós esperamos, situações fáceis, situações aprausíveis, ventos suaves, para expressar amor, porque na hora da dor a gente quer pensar só no nosso sofrimento. E é justamente nessa hora que o nosso amor precisa ser expressado mais e com muito maior intensidade. Aconteceu em 1904, alguns jovens, adolescentes e até crianças, decidiram que eles iam orar como jamais eles tinham orado antes. Esses jovens se reuniram na igreja e começaram a orar e a pagar um preço. Eles queriam ser incendiados. Queriam que os seus corações fossem
tomados de paixão, de amor por Jesus, e que o Senhor viesse transformar a vida daquela nação por inteiro. E isso aconteceu em 1904, e um jovem chegou na igreja, e ele, levado pelo Senhor, ele trouxe uma mensagem. E essa mensagem era baseada em quatro princípios. Se queremos ser incendiados pelo amor de Deus e sermos tomados neste amor em resposta ao Senhor, nós precisamos praticar esses 4 princípios. Esse jovem foi usado por Deus com muita revelação, com muita sabedoria da parte do Espírito Santo, e ele trouxe essa mensagem para aqueles jovens. Eu anotei aqui esses 4 princípios que eu acho tremendo nós observarmos ele para nossas vidas hoje. O primeiro princípio foi: devemos confessar todo o pecado e arrepender-se de cada um deles. Esse é princípio. A noiva do Senhor, sua igreja, precisa estar limpa. Nós precisamos estar sem manchas. Nós precisamos estar sem a prática do pecado em nós. Seja pecado no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas palavras. Princípio número 1, para que aqueles jovens alcançassem o que eles tanto buscavam. O Senhor disse àqueles jovens, aquele pequeno grupo: primeira coisa, confessem seus pecados. Não guardem, não escondam, não ponha um esparadrapo, não ponha um paninho em cima, não esconda, mas confessem. Confessem e abandonem. Confessem, se arrependam, porque este é o princípio. Sem isso nós não vamos alcançar. Esse foi o princípio número 1. O 2, não deve haver nenhum impedimento entre você e Deus. E a pergunta era: tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você não perdoou? Tem alguém que fez algo para a sua vida, que fez algo contra você, e que até hoje você não conseguiu perdoar? Não espere ser perdoado por Deus se você não perdoar quem te feriu. Princípio número 2, perdoa. Perdoa sempre. Perdão é mandamento, e perdão é condição para que eu seja perdoado também. Então, o princípio número 1, confesse os seus pecados, se arrependa deles e os abandone. Princípio número 2, não deixe nada entre você e Deus. Não deixe nada que atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Não deixe nada que atrapalhe o mover do Espírito Santo em sua vida para te incendiar. Se há pecado de falta de perdão, porque falta de perdão é pecado, libere. Reconheça isso e peça perdão imediatamente. Outra coisa que é importante: devemos obedecer, princípio número 3, devemos obedecer ao Espírito Santo. Faça o que o Espírito Santo te direcionar, sem questionamento, mas obedeça. E faça com rapidez, imediato. O Senhor mandou, Ele sabe porquê e Ele sabe como, apenas obedeça. O resto é com Ele. Se você falou, se Ele ministrou no seu coração a sua vontade, você falou: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser usado pelo Senhor, e Ele te manda fazer algo. Ah, meu irmão, faça logo, não demore. Tem muito crente obeso nesses dias. Como existe obesidade espiritual nos nossos dias? O que é isso? É um povo que está recebendo, e não põe em prática o que aprendem. São ensinados como orar, como ministrar, como cuidar de vidas, como discipular alguém, como amar alguém, como se interessar pelo problema do outro, como ser canal de bênção para a vida do outro. Mas quantos estão se movendo nessa direção? Quantos estão se movendo? Só engordando. Eu ouvi de um
pelo menos 3 ou 4 pastores esses dias no Rio de Janeiro. Eles falavam: pastor, eu não sei mais o que pregar na minha igreja. Eu não sei mais nem o que ensinar, eu já falei tudo. Tudo. Eu já derramei tudo. E aquele povo está só engordando, engordando, engordando. Eu falei: tem muita gente se comportando simplesmente como um reservatório, né? Recebe, recebe, recebe. E de repente parece que seca tudo, né? Porque quem recebe e não passa para frente, uma hora para de receber. Você acha que Deus vai ficar derramando em alguém que vai só guardar? De repente você está perguntando: por que Deus não está falando comigo? De repente você está perguntando: por que não está acontecendo nada nesses dias? Por que está uma sequidão? Por que há esse silêncio? Eu vou dizer para você, uma das razões pode ser exatamente essa. Deus já te deu tanto e você não usou. Se você não usou, vai ter que usar. Nós não fomos chamados por Deus para sermos reservatórios. Nós somos chamados para sermos canais de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Canal é o quê? Só passa. Vem do trono, passa aqui, vai para frente. Vai para o próximo. Vai para aquele que o Senhor direcionou, aquele que Ele mandou. Então o Espírito Santo mandou, não perca tempo. Outra coisa, princípio número 4, né? Eu falei do primeiro, qual que é o primeiro? Arrependimento, confissão e arrependimento de pecados. Segundo, nada entre você e Deus não permita um coração sem perdão. Não permita que você seja um não perdoador. Terceiro, obedeça ao Espírito Santo naquilo que Ele te mandar fazer. E o quarto é fantástico, né? É necessário que haja publicamente confissões que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Posso ouvir amém? Aí você, eu fiz isso quando eu me converti ou quando eu me batizei. Isso tem que ser feito sempre. Sempre. Sempre você tem que estar reafirmando: eu sou de Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. Ele é que manda. Ele é o meu Salvador. Essa confissão, ela tem que acontecer diariamente na nossa vida. E esses jovens começaram a orar e a praticar esses sinais ou esses mandamentos que o Espírito Santo deu a eles. E aconteceu, e Deus faz as coisas das formas mais improváveis. Sabe que dia que aconteceu isso? Dia 2 de novembro de 1904. 2 de novembro. Hoje, dia 2. Eles estavam reunidos na igreja orando, um grupo pequeno. E o pastor, na condução daquela reunião, ele disse assim: eu quero ouvir testemunhos. Eu quero que vocês testemunhem aqui agora o que Jesus está fazendo na vida de cada um. E um levantava, falava uma coisa, o pastor sentia: não é nada disso. Fique quieto aí. Dava oportunidade para outra, pessoa ia para outra direção também. E de repente levantou-se uma jovenzinha que tinha se convertido há poucos dias. Há pouquíssimos dias. E aquela jovenzinha, trêmula, morrendo de vergonha, os olhos todos embaçados de tantas lágrimas, ela disse assim: "Oh Senhor Jesus, como eu te amo, Jesus." Vou falar de novo. Como eu te amo, Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquela frase foi a faísca necessária para incendiar os corações que estavam buscando. E naquele dia começou-se
um dos maiores avivamentos da história, que foi o avivamento do país de Gales. Um povo determinado a serem incendiados por amor ao Senhor. Um povo determinado em ouvir a voz do Espírito de Deus e a obedecer. Um povo determinado a se purificar, a se santificar, porque eles entenderam que sem isso era impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível termos esse nível de relacionamento com o Senhor. E a palavra de Deus, ela está aqui para nos ensinar que tudo aquilo que está entre eu e Deus, tudo aquilo que pode ser um empecilho para a nossa caminhada com Deus, precisa ser removido. Precisa ser tirado das nossas vidas. Tudo isso. Precisamos ter um coração disposto a entregar inteiro. E a pergunta que eu faço hoje para toda a igreja. De repente você vai falar, pastora, eu amo a Deus. Eu amo a Deus, isso aí é óbvio. E a pergunta é, se tivéssemos aqui um termômetro, um amômetro, para medir a porcentagem de amor diante de Deus, como seria, hein? Como seria se fosse possível medir o nível do seu amor pelo Senhor? 20%? Não. 50%? 75%? 92%? 100%? Você viu aqui que o Senhor quer total. Ele quer por inteiro. E como é que nós vamos medir isso, né? Eu acredito que nós temos uns sinais que a gente pode identificar se estamos como está essa porcentagem. A primeira coisa, eu já disse. Jesus falou que aquele que o ama, o obedece. Primeira coisa. Quem ama de verdade o Senhor não vive no pecado. Quem ama o Senhor não fica dormindo com a namorada. Quem ama o Senhor não vai fazer sexo antes de casar. Quem ama o Senhor não vai olhar para a mulher do outro e desejá-la. Quem ama o Senhor não vai mentir. Não vai enganar. Não vai falar mal do próximo. Não vai difamar seus líderes. Quem ama o Senhor não faz isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Primeira coisa. Segunda, quem é que ocupa a maior parte dos seus pensamentos? Desde o nascer do sol até a hora que você dorme. Quem é a pessoa, qual é o nome que mais ocupa os seus pensamentos? Segunda coisa para você medir. Qual é o nível, qual é a porcentagem do seu amor por Deus? Terceira coisa. Qual é o nome que está na sua boca o tempo todo? De quem você mais fala? Qual é a pessoa que você mais fala dela? Normalmente, nós falamos da pessoa que nós amamos mais. Está medindo? Qual é a pessoa que você mais deseja estar com ela? É com o namorado? É com um amigo? Sei lá. É mais do que com Jesus? Seu amor não é inteiro. Outra coisa. Você depende mais de homens ou de Deus? Você confia que este amor de Deus por você te alcança todos os dias, em todos os lugares e em todas as situações? Ou você só acredita que Deus vai operar em você se fulano de tal orar por você? Como é que fica isso no seu coração?
Você realmente entende o amor de Deus por você e sabe que Ele vai operar em seu favor em qualquer situação? É uma forma de você medir. Eu estou te falando para você medir o amor que você diz ter pelo Senhor. Amém? Tem mais algumas coisas, mas vamos de repente ficar aqui porque o tempo hoje não vai nos permitir. Mas a outra coisa que o Senhor nos chama nesses dias é para estarmos em vigilância. Eu já estou terminando, hoje o tempo não vai dar para a gente falar muita coisa. Tivemos muitas atividades abençoadas no culto, amém? Mas escutem comigo, estamos em tempo de grande vigilância. E como está sendo a manifestação deste amor que eu digo ter pelo Senhor em me preparar para esse encontro com o Senhor. Aonde você for hoje, você vai ouvir dos profetas de Deus, dos homens e mulheres que estão em intimidade com Deus, você vai ouvir só uma coisa: prepare-se, Jesus está voltando. Você vai ouvir isso aonde você for, em qualquer nação da terra. Quem está em sintonia com o Espírito Santo está ouvindo isso. Prepara. E os sinais estão aí. Eu falava lá no Rio de Janeiro sobre as dores de partos que começaram. 2020 foi o ano que começou as dores de parto. E as mulheres sabem do que eu estou falando. O parto, quando ele começa o processo, as dores são pequenas e o espaço entre uma e a outra é grande. Mas à medida que o parto vai se acelerando, a hora do nascimento, as dores aumentam de intensidade e o espaço entre uma e outra diminui. É uma após outra. E Jesus falou: quando vocês vissem todas essas coisas acontecendo, e você vai falar: ah, pastora, sempre teve guerra, sempre teve doenças, sempre teve problemas. Sim, mas nunca ao mesmo tempo como agora. Elas estão acontecendo todas agora e ao mesmo tempo. Jesus está falando para mim e para você: fiquem atentos, porque as dores do parto já começaram. E eu pergunto, que nós que amamos, que falamos que amamos e queremos estar a eternidade inteira com Cristo, o que estamos fazendo para nos prepararmos? Estamos como aqueles jovens que só tinham um desejo: agradar ao Senhor e buscá-lo com intensidade, até que Ele respondeu? Como é essa nossa disposição de permanecermos em vigilância? Eu termino dizendo para a igreja: o maior sinal no tempo de Noé, que estava vindo o juízo de Deus sobre a terra, foi a construção da arca. Enquanto a arca estava sendo construída, era um recado para aquela geração: o juízo de Deus está vindo. Quantos ouviram? Quantos obedeceram? Quantos creram? Apenas a família de Noé. O resto toda pereceu. O sinal do juízo de Deus que estava chegando no Egito foi o quê? As pragas. Deus começou a trazer pragas. Deus começou a se manifestar com poder. E o que aconteceu? Aquela geração acreditou? Não. O maior sinal no tempo do Velho Testamento que Deus ia levar Israel para o cativeiro devido aos seus pecados era a palavra dos profetas. Um após o outro anunciando: vem juízo, o Senhor vai trazer juízo, vai levar toda essa geração para o cativeiro. Foi o sinal de Deus. Quantos creram? O tempo passou, foram para o cativeiro, foram. O tempo continuou passando. As promessas ditas, anunciadas, o maior acontecimento da história da humanidade. Deus se formou em homem, nasceu numa manjedoura.
Toda aquela nação era instruída que o Messias viria. E ele nasceu num lugar e numa noite onde todos dormiam. Ninguém estava esperando por ele. Ninguém testemunhou, a não ser alguns pastores. Deus estava ali em forma humana. Toda uma nação instruída que o Messias viria. Quantos estavam esperando? Caminhamos mais um pouco. Paulo diz em Coríntios que cerca de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo. 500 pessoas viram com seus olhos que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Jesus havia dado uma ordem: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Vai vir o Espírito Santo sobre vocês, ele vai dar poder para vocês, e vocês vão ter poder e unção para testemunharem. 500 pessoas viram isso. Quantas estavam no cenáculo esperando o derramar do Espírito Santo? Quantas, irmãos? 120. 380 não foram. 380 estavam preocupados com outras coisas. Estavam preocupados com as coisas dessa vida. Não foram para o cenáculo esperar a promessa. E eu pergunto para você, você acha que esse tempo agora é diferente? O Senhor está anunciando todo o tempo: eu estou vindo, eu estou indo. Prepara Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. E quantos estão crendo nessa palavra? Porque aqueles que estão crendo nessa palavra estão sendo transformados por ela, estão mudando de vida, estão sendo cheios do Espírito Santo, cheios de unção, cheios de autoridade, estão governando sobre essa terra. Não estão debaixo do tacão do inferno, nem do diabo e nem do pecado. Estão sendo transformados. Os que estão crendo nisso estão sim sendo incendiados todos os dias, porque sabe que o seu tempo aqui está acabando, e isso traz alegria. Se a volta de Jesus não alegra o teu coração, meu irmão, eu quero dizer para você: se converta hoje em nome de Jesus. Se a volta de Jesus não comove o teu coração, não incendeia você está agarrado nesse mundo e nessa vida. Você precisa de um encontro com Deus. Porque o dia que você conhecer a Deus de verdade, nada nesse mundo te satisfaz mais. Você vai viver aqui, você vai viver da sua melhor maneira, você vai dar o seu melhor, você vai servir a Deus com o seu melhor, mas os seus olhos e o seu coração estão na pátria que te aguarda. Amém, igreja? Prepara, porque Jesus está voltando. E eu não tenho outra mensagem para entregar. Enquanto eu estiver viva, esta é a mensagem, porque ela está ardendo no meu coração. Eu conto os dias e as horas. E eu termino falando da minha chegada a Goiânia, quinta-feira. Quinta-feira eu estava dentro de um avião, prestes a aterrissar aqui no aeroporto. Eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo falando comigo ali dentro: filha, olha a pista. E eu olhei aquela pista, lá de cima, cheia de luzes azuis, enumerando, mostrando uma pista preparada para um pouso. E quando eu olhava aquelas luzes, o Espírito Santo falou: filha, assim sou eu.
Da mesma maneira que o piloto, ao olhar essa pista, ao olhar as luzes que sinalizam a pista, sabem que essa pista está pronta e preparada para o pouso. Assim sou eu com a minha igreja. Quando eu vejo o meu povo clamando e me buscando com intensidade, santificando a sua vida, isso está sinalizando para mim que eu posso pousar. Está sinalizando para mim que o campo, que a pista está pronta. Que eu posso descer, que está preparado, que eu sou desejado, que eu sou amado com intensidade, que está preparado para receber. E eu digo, a sua pista está preparada? Feche os seus olhos nessa hora, por favor. Os sinais estão aí. Quantos sinais no decorrer da história foi dado ao povo? Ninguém foi pego desprevenido, despreparados ou desavisados. Ninguém. Todos foram avisados do juízo, mas poucos creram. Todos foram avisados do livramento, mas poucos acreditaram. Eu não estou presa aqui a nenhum programa. Eu estou totalmente livre na presença do Senhor. E eu quero declarar em fé que o Senhor está levantando neste lugar homens e mulheres que vão sinalizar que a pista está pronta. Que Ele pode vir sim. Que nós estamos preparando o campo de pouso, como diz a palavra, preparai o caminho, preparai o caminho. Esta é a ordem do Senhor para esses dias. E eu estou aqui para declarar que neste lugar, Deus tem homens e mulheres que estão entendendo o momento profético que estamos vivendo, que entendem que estamos vivendo o tempo do fim. E que o Senhor está nos preparando para nos levar para casa. Fique de pé, por favor. E eu quero que nessa atitude de ficar de pé, você, à medida que você responder sim, você vai levar a sua mão direita. Eu quero perguntar aqui hoje, mediante os 4 princípios para gerarmos avivamento. Mediante o princípio do arrependimento, da confissão de pecados, mediante a um coração perdoador, mediante a obedecer à voz de comando do Espírito Santo. Sim, mediante a esses princípios, mediante o princípio de confessar o Senhor Jesus como seu Senhor. Quantos querem testificar que a partir de hoje vai praticar estes 4 princípios? Levante a sua mão direita para o céu. Levante a sua mão. Em sinal para Deus que a partir de hoje você vai atentar para cada um desses detalhes.